Pare. Independentemente de onde você esteja ou do que esteja ocupando seus pensamentos agora, pare. O que eu vou dizer não é para todos que ouvem, mas é profundamente pessoal para você. Algo aconteceu em sua direção hoje. Você pode não ter palavras exatas para descrever, mas algo dentro de você se moveu, um deslocamento sutil, como se uma engrenagem que estava travada há muito tempo finalmente tivesse encontrado o seu encaixe. Eu não vim aqui para trazer informações. Eu vim aqui para nomear o que você já está sentindo no seu espírito. Você tem carregado uma pergunta que ninguém ao seu redor foi capaz de responder. E o silêncio que você tem mantido é a evidência de que você está esperando por algo que não pertence a este mundo passageiro. Você chegou até aqui porque, no fundo, você sabe que não é coincidência que estas palavras estejam encontrando seus ouvidos neste momento exato da sua vida. Pelo tempo que passarmos juntos, você vai reconhecer os 3 sinais claros de que uma união divina está sendo selada em seu favor. Você vai entender por que o cansaço que você sentia não era fraqueza, mas o custo de uma preparação que você mal conseguia enxergar. E antes que esta transmissão chegue ao fim, haverá uma declaração que vou proferir sobre o seu caminho, uma confirmação que eu acredito ser a própria razão pela qual você foi atraído para este encontro espiritual hoje. Não é sobre o que você fará daqui para frente. É sobre o que já foi decretado a seu respeito, mesmo quando você se sentia invisível. Você tem vivido em um estado de vigília constante, onde os sinais são mais reais do que as conversas cotidianas. Você notou que certas conversas, que antes pareciam normais, agora soam vazias, como se você estivesse falando uma língua que as pessoas ao seu redor ainda não aprenderam a traduzir. Você tem experimentado ondas emocionais repentinas, sem uma causa externa aparente, momentos em que a tristeza e a esperança se misturam, deixando-o com a certeza de que algo grande está prestes a transbordar. Talvez você tenha... Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem desconfia do próprio chamado de Deus e ainda não tem confirmação. Você é um dos escolhidos? Vai te dar essa clareza. São 7 sinais da linguagem do chamado. Marcas de Deus na história de todo escolhido, para reler sua história e reconhecer o propósito selado sobre você antes da fundação do mundo. Pare de chamar de coincidência o que é chamado. Pare de silenciar a inquietação sagrada. Pare de adiar a resposta que sente. Sua janela está se fechando. E um escolhido que não reconhece o chamado não anda no propósito. Mais de 10.000 pessoas já leram os 7 sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam algo que ninguém entendia. Viviam em dúvida silenciosa. E descobriram que era real. E tinha nome. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que a dúvida roube mais um ano do seu chamado. Notado que tem acordado repetidamente na mesma hora, ou que certos números e sincronicidades têm cruzado o seu caminho com uma insistência que não pode ser ignorada. Esse cansaço que você sente não é falta de repouso físico, é a exaustão de quem esteve mantendo uma postura de espera, segurando uma chama que ninguém mais podia ver. Você tem se sentido como alguém que está na plataforma de uma estação, observando trens partirem, enquanto espera por um transporte que não foi agendado por homens. Mas a verdade é que o seu silêncio não foi esquecimento. A sua espera não foi tempo perdido. Tudo o que você tem vivido cada noite em claro, cada prece que parecia subir sem resposta, foi um processo de forja para o que está sendo aprovado agora. O céu não estava em silêncio. Ele estava organizando o encontro que você tanto pediu, ainda que você tenha deixado de pedir por ter medo de se decepcionar novamente.
Se mesmo um desses sinais tocou o seu âmago, se seus ombros baixaram e uma respiração mais profunda finalmente encontrou espaço em seu peito, eu quero que você faça uma pequena, mas poderosa marca deste compromisso. Seus dedos digitando esses 3 números são a sua alma dizendo sim, são o seu decreto de que você aceita a mudança que já começou a operar em seu mundo. É o menor dos acordos, mas é o mais real, pois sela a sua prontidão para o que vem a seguir. Digite 888 e depois retorne imediatamente para mim. Não existe um acaso nas coisas que estão prestes a se unir na sua vida. Por muito tempo, você agiu como se precisasse forçar as portas, como se o seu esforço fosse a única moeda capaz de comprar o seu futuro. Você tentou, empurrou e se machucou tentando fazer com que o mundo se curvasse à sua vontade. Mas a união que Deus está aprovando agora não exige mais a sua força bruta. Ela exige a sua permissão. O que você viveu até aqui foi a transição entre o esforço humano, que é limitado e exausto, e a permissão divina, que flui como um rio que nunca seca. Você está deixando de ser aquele que persegue para se tornar aquele que é alcançado. O que você tem tentado construir com as próprias mãos será agora superado por algo que foi construído para você, antes mesmo que você soubesse que precisava. Existe uma união sendo selada, uma aprovação que vem das alturas e que ignora todas as negativas que você recebeu dos homens. Aquele lugar de solidão, onde você se sentia um estranho, agora está se transformando em um lugar de autoridade. O que estava escondido, o que estava plantado no escuro e que você pensava ter morrido, está começando a romper a terra. Pense em um jardim que foi preparado na escuridão total. Ninguém via as raízes descendo, ninguém via a nutrição acontecendo, mas agora o que cresceu em segredo vai florescer à vista de todos. A demora não foi rejeição. A demora foi a proteção necessária para que você não fosse colhido antes da hora. Você está sendo aprovado por uma união que traz consigo não apenas o que você pediu, mas o que você precisava para sustentar a bênção. O que vem a seguir não é apenas uma mudança de cenário, é uma mudança de natureza. O seu ambiente está se adaptando à sua nova frequência, e é por isso que certas coisas e pessoas estão se afastando. Elas não servem para o novo tempo que você está ingressando. Você não está perdendo, você está se desvencilhando do que é antigo para poder segurar o que é eterno. Permaneça atento, pois a revelação do que está sendo aprovado vai se manifestar em lugares que você nunca imaginou procurar. O que Deus aprovou, nenhum obstáculo, nenhuma pessoa e nenhuma circunstância pode anular. Você tem sido fiel no pouco, na invisibilidade, na espera, e agora o tempo da colheita está estabelecendo um novo padrão para a sua existência. Sinta isso profundamente, pois a preparação acabou. O que é seu está vindo ao seu encontro. Você passou anos acreditando que a espera era uma forma de punição, ou talvez um atraso na sua jornada, mas o diagnóstico da sua espera é muito mais profundo do que o simples passar do tempo. Você esteve operando sob uma mecânica de esforço próprio, tentando mover montanhas com a força das suas mãos, quando, na verdade, a sua vida estava sendo ajustada para uma permissão que não depende de quanto você corre, mas de quão alinhado você está. A transição que você vive agora é o momento exato em que você para de empurrar o destino e começa a ser conduzido por ele. Durante muito tempo, você sentiu que, se não vigiasse cada passo, se não controlasse cada detalhe, tudo desmoronaria. Essa era a carga do esforço solitário. Mas a espera que você viveu não foi uma inércia. Foi a desconstrução dessa necessidade de controle. Você foi levado a um lugar onde nada que você fizesse poderia apressar o processo. E foi aí, no auge da sua impotência, que a permissão divina começou a se mover silenciosamente. Considere o jardim preparado no escuro.
Imagine as sementes que você plantou com lágrimas, com fé, ou até mesmo com o cansaço de quem não sabia se haveria colheita. Enquanto você olhava para o chão e não via nada, o trabalho estava sendo feito abaixo da superfície, no escuro total, onde nenhum olhar humano poderia julgar se o processo era lento ou rápido. Raízes poderosas estavam se ancorando. A escuridão não é a ausência de vida. A escuridão é o ventre da manifestação. O que cresceu em segredo, enquanto você enfrentava noites solitárias, enquanto lidava com a incompreensão daqueles que esperavam que você desistisse, agora possui uma estrutura que não pode ser facilmente arrancada. O que foi plantado no oculto floresce agora com uma resistência que o que é plantado à luz nunca teria. Você não está colhendo algo que surgiu da sorte. Você está colhendo a manifestação de uma raiz que foi testada no silêncio. As flores que começam a romper a terra agora são a prova de que o seu período de preparação no escuro não foi em vão. Elas estão prontas para a luz. Elas estão prontas para serem vistas, não apenas por você, mas pela aprovação que vem de cima. Deixe que esse reconhecimento se fixe exatamente onde a semente rompeu o solo. O ato de digitar essas 3 palavras faz com que a sua presença seja declarada não como alguém que espera, mas como alguém que já chegou ao ponto da colheita. Digite "Eu estou aqui". Depois volte imediatamente para mim. Abaixo dessa metáfora, existe uma revelação que muda a forma como você enxerga os seus desejos mais íntimos. Você sempre tratou o seu maior desejo, aquela união ou aquela resposta que você carrega no peito, como uma aspiração pessoal, algo que você precisava lutar para conquistar ou que temia não merecer. Mas a verdade é que isso nunca foi apenas uma vontade sua. O que você sente como uma necessidade profunda é, na verdade, uma peça de um quebra-cabeça que foi desenhado antes mesmo de você nascer. Deus está aprovando essa união, não porque você foi perfeito ou porque fez tudo certo, mas porque você permitiu que a sua natureza fosse moldada para sustentar o que Ele já havia preparado. O que você pensou ser apenas um desejo pessoal é um chamado que se tornou compatível com o seu propósito. A aprovação que você busca não é um carimbo em um documento humano. É a concordância do universo com a frequência que você finalmente alcançou. Não existe mais conflito entre o que você é e o que você atrai. A sua história está deixando de ser uma sequência de tentativas e erros para se tornar uma narrativa de alinhamento. Você começou a entender que, quando a sua identidade se funde com o propósito, o que você atrai não é um prêmio, mas a consequência natural de quem você se tornou. O que você carregou sozinho por tanto tempo agora tem uma mão invisível segurando o peso com você. Sinta o alívio dessa transição. O fardo mudou de dono e a aprovação que você sentia estar distante está acontecendo exatamente onde você está agora. O que antes era uma busca, agora é um encontro que já está em curso. Neste ponto, se o seu espírito reconhece a veracidade do que estamos tratando aqui, se essa paz que você sente agora é a confirmação do que o seu íntimo já sabia ser verdade, permita que o seu gesto de concordância seja o seu amém sem palavras. Não se trata de uma métrica ou de uma contagem, mas de um sinal de que o que foi nomeado aqui encontrou eco em você. É um selo espiritual, uma maneira de dizer que você aceita a frequência desta aprovação e que permite que ela se instale definitivamente no seu cotidiano. Quando você faz esse gesto, você está apenas confirmando que o que foi dito não é estranho, mas familiar, como se uma voz que você não ouvia há muito tempo tivesse finalmente voltado a falar com clareza. Respire fundo agora, porque nesse exato instante, enquanto a sua atenção se mantém aqui, existe alguém na sua vida que precisa ouvir este reconhecimento.
pense naquela pessoa que tem trabalhado com uma dedicação silenciosa, que carrega um cansaço que os outros confundem com desânimo, mas que você sabe que é a exaustão de quem está construindo algo invisível. Pense naquele alguém que, assim como você, tem mantido uma postura de fidelidade, mesmo quando as portas parecem travadas. Alguém que caminha entre a esperança e a dúvida, mas que nunca soltou a mão do que acredita. O rosto dessa pessoa está surgindo na sua mente agora, não por acaso, mas por uma convocação. Envie esta mensagem para ela, não como uma sugestão comum, mas como uma entrega, como se você estivesse repassando um bastão que ela também precisa segurar. O que foi liberado para você hoje foi desenhado para ser partilhado com aqueles que, assim como você, compõem a mesma linhagem de buscadores. Existe uma marca indelével sendo colocada sobre esta estação da sua vida. Antes de avançarmos, eu preciso que você tome posse dessa nova realidade com a firmeza de quem não está mais pedindo permissão para existir. Não as digite como um pedido, nem como um desejo distante, mas como uma confirmação de que o seu tempo de espera terminou e o seu tempo de colheita começou. Escreva cada letra com a consciência de quem finalmente entendeu o seu lugar no plano. Sinta o peso dessas palavras enquanto seus dedos as formam. Elas não são apenas texto, são a declaração de uma identidade que foi restaurada e um chamado que foi, finalmente, assumido. Você é comprometido com a verdade que agora atravessa os seus dias. Você é comissionado a viver a partir dessa nova clareza, sem se desviar para o medo ou para as interpretações rasas das pessoas que ainda não compreendem o seu processo. Você é enviado para ocupar o espaço que, embora estivesse vazio, sempre pertenceu à sua voz e à sua presença. Não há mais necessidade de forçar o caminho, pois a união que Deus aprovou já está abrindo as trilhas que você deve seguir. Cada passo que você der daqui para frente será sustentado pela autoridade dessa nova estação. Você não está mais correndo para alcançar um destino, mas caminhando dentro de uma promessa que já te alcançou. As sombras que tentavam obscurecer o seu caminho perderam a força, porque a luz do que você finalmente aceitou sobre si mesmo é maior do que qualquer dúvida do passado. A sua vida agora é uma sequência de alinhamentos, onde o que você pensa, o que você sente e o que você manifesta estão em perfeita harmonia. O que foi restabelecido não pode ser derrubado, e a conexão que foi selada não pode ser desfeita, pois ela não depende mais das circunstâncias externas, mas da solidez de quem você se tornou. Você não é mais o mesmo que começou a ouvir estas palavras. Algo em você mudou de frequência, e essa mudança é irreversível. O peso que você carregava foi substituído por uma leveza que vem de saber que você não está mais andando sozinho nesta trajetória. Tudo o que estava em suspenso, tudo o que parecia ser apenas uma promessa, está ganhando forma e contorno na realidade do seu dia a dia. O que você sentiu quando as portas pareciam trancadas não era um sinal de negação, mas um intervalo necessário para o ajuste das engrenagens da sua própria alma. Durante todo esse tempo em que você permaneceu em silêncio, cultivando uma fé que poucas pessoas ao seu redor conseguiam compreender, algo estava sendo forjado em um nível que seus olhos físicos ainda não conseguiam captar. Você olhou para o lado e viu outros avançando em ritmos diferentes, seguindo caminhos que pareciam mais curtos ou mais fáceis, e uma voz sutil tentou sussurrar que você tinha sido deixado para trás. Mas essa voz nunca esteve conectada à verdade do seu propósito. A verdade, aquela que você começa a sentir agora como um calor suave no peito, é que o tempo que você passou na espera não foi tempo perdido. Foi o tempo em que o solo da sua vida foi preparado, arado e nutrido para suportar o peso da colheita que está prestes a emergir.
Você não estava sendo punido pela demora. Você estava sendo preservado para o momento em que a sua estrutura estivesse pronta para sustentar a magnitude do que lhe foi confiado. Muitas vezes, a nossa pressa é apenas o reflexo do medo de que não seremos suficientes quando a oportunidade finalmente chegar. Mas entenda que o que lhe foi destinado não depende da sua ansiedade ou da sua capacidade de forçar as coisas. A união que está sendo selada agora, a aprovação que você tanto buscou nos olhos do mundo, já tinha sido assinada na eternidade, muito antes de você começar a se preocupar com os resultados. O que você está vivendo hoje é a manifestação visível de uma concordância espiritual que aconteceu no invisível. Quando você finalmente para de tentar controlar cada detalhe, cada rota e cada encontro, você abre espaço para que a providência faça o que ela sabe fazer de melhor: orquestrar os eventos de tal maneira que a sua única tarefa seja estar presente e receptivo. Observe como as coincidências pararam de ser casuais. Observe como as pessoas que antes drenavam a sua energia foram afastadas ou perderam o interesse em tentar te desviar do seu eixo. Isso não é um isolamento solitário, é uma limpeza de terreno. Você foi colocado em um lugar de observação, um átrio de espera, onde a sua sensibilidade foi refinada a ponto de você conseguir ouvir o que não é dito e enxergar o que ainda não tomou forma. Se você pudesse ver o desenho completo do caminho que percorreu nos últimos 5 anos, entenderia que cada lágrima, cada noite de dúvida e cada momento em que você pensou em desistir foram, na verdade, pontos de ancoragem. Eles serviram para garantir que você não perdesse a sua essência no processo de se tornar quem você precisava ser para sustentar o que está chegando. Agora, o convite é para soltar. Solte o peso das explicações. Solte a necessidade de justificar por que você escolheu o silêncio, por que você mudou as suas prioridades e por que você não é mais a pessoa que as pessoas esperavam que você fosse. Você mudou porque o que você carrega mudou. A sua frequência está alinhada com uma realidade que exige que você abandone as vestes do seu passado. Não tema a incompreensão daqueles que ainda operam sob o regime do esforço excessivo e do medo. O que você está acessando é uma soberania que não pede licença, mas que se manifesta pela sua simples e serena presença. Onde antes havia luta, agora haverá um fluxo tão natural que parecerá que a vida está apenas lhe oferecendo o que já era seu por direito. E a verdade mais profunda é que, na medida em que você se entrega a essa corrente, você percebe que a aprovação que você tanto buscou sempre esteve disponível, mas só poderia ser recebida quando você estivesse pronto para reconhecer que ela nunca dependeu da sua perfeição, mas apenas da sua disponibilidade em ser quem você foi criado para ser. Tudo o que você tem buscado com tanto ardor está neste exato momento contornando os obstáculos e vindo ao seu encontro, porque o decreto de que você é digno de receber não foi revogado, mas sim ratificado pelo tempo de prova que você atravessou com integridade. O que é seu, o que tem o seu nome gravado, não pode ser entregue a mais ninguém. Ele está reservado, guardado e agora, finalmente, liberado. O que você sente agora não é mais a ansiedade de quem corre atrás, mas o pulso sereno de quem reconhece que o destino já marcou o encontro. Muitas vezes, a sua mente tentou traduzir essa quietude como um vazio, como se a ausência de luta significasse a ausência de progresso, mas a verdade é que o seu silêncio atual é o volume mais alto que a sua vida já alcançou. Você passou anos construindo as bases, ajustando cada peça, corrigindo rotas que pareciam promissoras, mas que apenas testavam a sua resiliência. Agora, a engrenagem mudou. O que você plantou em segredo, no escuro, longe dos aplausos e da validação alheia,
Começou a criar raízes tão profundas que nenhuma tempestade será capaz de mover o que foi edificado. O reconhecimento de que você não precisa mais se explicar para o mundo é a maior prova de que o seu chamado atingiu a maioridade. As pessoas à sua volta podem até estranhar o seu desapego pela urgência, mas elas não enxergam o que você já compreendeu. A colheita não depende do seu desespero, ela é a consequência inevitável de um tempo de preparação que você cumpriu com lealdade. Há uma doçura em perceber que a vida finalmente parou de cobrar o seu esforço bruto e passou a recompensar a sua obediência interna. Você não é mais o operário que suava para manter o muro de pé. Você se tornou o arquiteto que observa o design se completar conforme o plano original. A cada dia que passa, mais portas se abrem, sem que você precise tocar na maçaneta. Mais convites surgem sem que você tenha que distribuir convites, e mais clareza flui para a sua mente sobre questões que antes pareciam labirintos sem saída. Se ao ler estas palavras, você sente que o seu peito se expande e que um alívio antigo, guardado em camadas profundas da sua história, começa a dissolver a rigidez que você carregava nos ombros, saiba que essa é a confirmação de que o seu período de forja terminou. A união que está sendo celebrada não é algo que você constrói, é algo que você recebe como herança. É da aprovação que vem de cima, validando não apenas quem você é, mas toda a caminhada que você fez para chegar até este patamar de consciência. Não tente acelerar o que está em pleno movimento de chegada. Apenas observe, com a gratidão de quem já sabe o final da história, como cada peça se encaixa perfeitamente, sem ruídos, sem esforço, apenas com a elegância de um decreto que já foi emitido e que agora se manifesta na matéria. O que está vindo não é apenas uma bênção, é a resposta direta a um pedido que você fez em um momento de desamparo, quando ninguém mais acreditava na sua força. Você foi aprovado no invisível, e agora o visível apenas se curva diante dessa autoridade que você manifesta com tanta naturalidade. A sua vida está entrando em um ciclo onde o que é genuíno ganha força e o que era apenas ruído se perde na distância. Você está exatamente onde deveria estar, preparando o seu coração para a magnitude do que já começou a florescer em cada área que você pensou ter ficado estéril. A espera não foi em vão. Ela foi o filtro que garantiu que, quando a abundância chegasse, você estaria pronto para sustentá-la sem perder a sua paz, sem corromper a sua essência e sem esquecer quem te acompanhou pelo deserto. Você é o recipiente, e agora o que transborda não é mais a sua necessidade, mas a plenitude de algo que é maior do que você mesmo. Deixe que essa certeza se instale como a rocha que não se move quando a maré sobe. Acalme o seu espírito, pois o que foi prometido já está atravessando o horizonte, e a sua única tarefa agora é manter a sua frequência alinhada com a alegria da chegada. Você não está mais no tempo da promessa, você está no tempo da presença. Você sentiu que durante toda essa caminhada havia uma mão invisível ajustando o curso, mesmo quando você achava que estava à deriva? Pois saiba que essa união aprovada no plano espiritual é a confirmação de que você nunca esteve realmente sozinho, mesmo nos momentos de maior solidão. Se neste exato instante você sente que algo profundo foi rearranjado dentro de você e que a paz que você buscava agora se tornou o seu estado natural, saiba que essa é a marca da sua colheita. Esse pequeno gesto, esse movimento de seus dedos é a assinatura do seu espírito dizendo sim para a abundância que já começou a bater à sua porta. Digite 888 e depois volte imediatamente para mim. O diagnóstico da espera que você atravessou não foi uma punição, foi uma forja. Você foi preparado no escuro, cultivado em um jardim que ninguém via,
para que, no momento em que a luz brilhasse, você não fosse apenas alguém com sorte, mas alguém com raiz. Essa transição entre o esforço humano e a permissão divina é o ponto onde a maioria falha, mas você, através da sua persistência silenciosa, atingiu a maturidade necessária. Imagine um jardim que cresceu sem a interferência do sol direto, crescendo forte, com raízes profundas, apenas para ser revelado no dia da estação própria. O que foi plantado em segredo, na dor e na renúncia, agora está começando a florescer na luz do dia. Deixe que essa declaração fixe a sua presença onde você deve estar. Digite agora e logo em seguida retorne para mim. A união que Deus aprovou não é um mero desejo do seu ego. É o alinhamento de uma rota que você desenhou com a sua fidelidade. Não como uma métrica fria, mas como um selo de concordância espiritual entre nós dois. Existe, neste momento, alguém no seu círculo de convivência que precisa desta mensagem tanto quanto você. Alguém que vive cansado, carregando um peso que ninguém mais enxerga. Alguém que está secretamente procurando uma resposta que não vem dos livros ou das pessoas ao redor. O rosto dessa pessoa acabou de surgir na sua mente, não foi? Envie isso para ela agora. Não como um conselho, mas como um envio de socorro. Você foi o veículo, e agora ela também será alcançada. Está selado. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem desconfia do próprio chamado de Deus e ainda não tem confirmação. Você é um dos escolhidos? Vai te dar essa clareza. São 7 sinais da linguagem do chamado, marcas de Deus na história de todo escolhido, para reler sua história e reconhecer o propósito selado sobre você antes da fundação do mundo. Pare de chamar de coincidência o que é chamado. Pare de silenciar a inquietação sagrada. Pare de adiar a resposta que sente. Sua janela está se fechando. E um escolhido que não reconhece o chamado não anda no propósito. Mais de 10.000 pessoas já leram os 7 sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam algo que ninguém entendia. Viviam em dúvida silenciosa. E descobriram que era real. E tinha nome. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que a dúvida roube mais um ano do seu chamado.